Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Sejam bem-vindos ao Instituto Paulo Henrique Biolcati. Eu sou o professor Dr. Paulo Henrique Toffoli Biolcati. Estou aqui nesses tempos de pandemia aqui do coronavírus, com essa doença que está nos infligindo o Covid-19, para passar para você, meu aluno, você, minha aluna, muito conteúdo jurídico para ajudar você que está prestando a prova da OAB, você que está prestando concurso público, tem dificuldades em processo civil e não perca! Estaremos agora colocando outros cursos gratuitos aqui no nosso canal, cursos práticos, cursos agora com outros professores também, de todas as formas para que você possa se especializar. Como eu já disse em outras aulas, eu estou gravando aqui na minha residência, infelizmente vai ter um pouco de barulho da rua, peço desculpas por isso, tá? Mas vamos focando mais no conteúdo, focando mais aqui no que interessa. E gente, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os vídeos aqui, principalmente ativem o sininho, isso é muito importante, ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho. Não adianta você só assistir o vídeo, como muitos assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Não, gente, assiste e se inscreve no canal, ajuda a gente que a gente consegue fazer mais conteúdo para vocês, ok? Então, vamos lá falar hoje do duplo grau de jurisdição. Luiz, primeiro slide na tela, por favor. Duplo grau de jurisdição, da vara de origem ao tribunal. Revisão da decisão por órgão colegiado. Artigo 5º da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º? Aos litigantes em processo judicial administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Volta aqui para mim. Então, essa leitura rápida do slide mostra o que é o duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele diz que toda decisão, seja judicial, seja administrativa, ela pode ser revista por um órgão colegiado. Por quê? Porque ela é passível de erro. Então, para garantir que a aplicação da lei na decisão judicial foi correta, foi perfeita, a decisão em si, ela pode ser revista por um tribunal superior, por um órgão colegiado. Isso aplicado tanto no processo judicial como administrativo. Lembrando, isso aqui que eu li é um mandamento constitucional. Por ser um mandamento constitucional, as leis devem seguir este mandamento, ok? Então, vamos prosseguindo aqui para o próximo slide. Atenção, os tipos de recursos. O artigo 994 do Código de Processo Civil, ele já diz quais são os recursos. Então, são cabíveis os recursos de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e embargos de divergência. Volta aqui para mim. Então, vendo esta lista que nós temos do Código de Processo Civil, apenas esses recursos podem figurar. Não há outros recursos, exceto em procedimentos especiais, como por exemplo, a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, ela dita um recurso próprio da sentença. Então você não vai aplicar a apelação do Código de Processo Civil. Você vai aplicar o recurso ordinário, que é o recurso previsto em legislação própria. A Lei do Mandado de Segurança prevê também o recurso ordinário. Então, nós temos legislações específicas para tipos de recursos. No entanto, fora isso, são esses recursos aqui. Vamos olhar novamente este slide para explicarmos por cima o que cada recurso faz. Vamos lá, Luiz, volta nesse slide. São cabíveis recursos. Apelação. Apelação, ele é o recurso cabível da sentença. Então, toda sentença cabe apelação. O agravo de instrumento, ele é o recurso cabível de decisões interlocutórias. Ou seja, a diferença entre uma sentença e uma decisão interlocutória é que uma decide o mérito e a outra decide questões processuais. O agravo interno, ele é aquele agravo dos tribunais. É o chamado também agravo regimental, quando há uma decisão monocrática no tribunal que nega um segmento de recurso, determina alguma coisa no recurso. Aí cabe o agravo interno. Embargos declaratórios é o recurso cabível contra toda e qualquer decisão que o juiz ou tribunal tenha que se manifestar ou possa se manifestar. Volta aqui para mim. O embargo de declaração
ele é um recurso impróprio. Por quê? Todo recurso você interpõe para que outro julgue, outro faça a revisão do julgado. No caso de embargos declaratórios, não. Em embargo declaratório você apresenta o recurso para que o próprio julgador reveja o que ele fez. Por isso ele é chamado de recurso impróprio. Por isso ele tem um cabimento muito complexo. Porque ele só vai caber em caso de omissão, obscuridade e contradição da sentença. Ou seja, ou eu não estou entendendo nada da sentença, ela está escrita em aramaico, que é a obscuridade, ou ela deveria ter falado alguma coisa, ela não se manifestou, um pedido que eu fiz, o juiz não constou, ela está omissa, ou o dispositivo dela falou uma coisa, a fundamentação falou outra. Então começa a falar assim, é óbvio que o autor tem razão no seu pedido, isso porque o direito lhe acolhe, blá 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 blá, portanto julgo improcedente a ação. Quer dizer, não casa uma coisa com a outra. A partir daqui, a sentença lá é contraditória, ok? Aqui é o cabimento dos embargos declaratórios. Voltamos no slide. O recurso ordinário, que praticamente é a apelação do mandato de segurança. Recurso especial e recurso extraordinário. São recursos que sobem para as esferas superiores, ou seja, o recurso especial, ele vai para o STJ no caso de violação de lei federal ou divergências jurisprudenciais dos tribunais. Ao passo que o recurso extraordinário, ele vai para o STF e em casos também de afronta à Constituição Federal. Veja, volta aqui para mim. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles são recursos que eles fogem essa temática. Porque o trabalho do Tribunal Superior, seja o TST, o TSE, o STJ, é unificar a jurisprudência. Ele não pode permitir divergências jurisprudenciais. Assim também como eles têm o dever de trazer o total entendimento da lei de forma pacífica. Então eles vão prezar pela boa aplicação da lei federal e vão unificar a jurisprudência. Por essa razão, toda questão em acórdão de segunda instância que viola a lei federal ou diverge jurisprudência de tribunais, ele vai ser remetido para o Tribunal Superior. E o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, toda vez em que houver uma ofensa à Constituição Federal, o recurso é remetido ao STF. Estamos bem? Voltamos aqui ao slide. Agravo em recurso especial extraordinário. Para que eles servem? Quando você entra com recurso especial ou recurso extraordinário, ele não é recebido. Isso geralmente ele não é recebido. Por quê? Porque eles vão falar que falta algum pressuposto. Então como é que você faz ele ser recebido? Com agravo no recurso. Então é um agravo de instrumento para destrancar o recurso. E os embargos de divergência, que são decisões conflitantes entre as próprias turmas dos tribunais superiores. Estamos bem? Então, daqui mesmo já vamos para o próximo slide. Quando você vai colocar o recurso, vai fazer o recurso, é importante sim atentar aos verbos. Por quê? Nós temos aqui 3 verbos que nós costumamos usar na prática jurídica. Vem interpor, vem opor, vem impetrar. Vem aqui para mim, volta. Quando você está fazendo recurso, você está interpondo o recurso. Ao passo que os embargos, você opõe. E remédios constitucionais, você impetra. Então você vem interpor apelação, você vem interpor agravo de instrumento, vem interpor recurso extraordinário. Você vem opor embargos declaratórios, você vem opor embargos de execuções, você vem impetrar habeas corpus, você vem impetrar mandado de segurança. Estamos bem? Atente-se sempre a estes verbos. Vamos para o próximo slide. Os efeitos do recurso. O recurso ele tem 2 efeitos, o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, ele é aquele que devolve a matéria para o tribunal. Volta aqui para mim. O efeito devolutivo significa que, a partir do momento que você apresentou o recurso, tudo aquilo que foi discutido é remetido para o tribunal, para que o tribunal faça uma nova análise. Em outras palavras, não é necessário você colocar tudo aquilo de novo. Você só coloca as razões pelas quais, no seu recurso, a decisão deve ser reformada, que o tribunal ele vai ter que avaliar tudo aquilo de novo. Ok? E o efeito suspensivo significa que, enquanto o recurso está sendo julgado, o processo não pode ter a sua execução. O processo vai ficar parado. Em outras palavras, se o recurso não tiver efeito suspensivo,
eu posso continuar os autos processuais, no caso de um agravo de instrumento. Agravo de instrumento sem efeito suspensivo quer dizer que eu posso continuar com o processo numa boa. Apelação sem efeito suspensivo significa que eu posso começar uma execução provisória, começar já penhora do bem e bens do devedor. Por quê? Porque o recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, o processo ainda se segue. Então, isso é efeito suspensivo, ele suspende o processo. E o efeito devolutivo, ele remete toda a matéria para o tribunal. O efeito devolutivo, ele é regra geral, então ele sempre vai existir. O efeito suspensivo, ele não é uma regra geral, ou seja, nem todos os recursos terão efeito suspensivo. Estamos bem? Então, vamos para o próximo slide. Quem pode propor um recurso? Eu tenho aqui 4 partes que podem propor um recurso. Primeiro, a parte vencida. Quem perdeu o processo. Ah, professor, mas aqui a sentença ela foi parcialmente procedente. Um ganhou um pouco, outro ganhou um pouco. Ótimo, então os dois podem recorrer, porque os dois foram vencidos e vencedores ao mesmo tempo. Terceiro, prejudicado. Volta aqui para mim. Terceiro prejudicado significa que eu tenho uma ação e nesta ação uma terceira pessoa que é estranha ao processo, ela tem um interesse na causa. E por esse interesse, ela também foi prejudicada com a perda do processo. Então, por ela estar prejudicada, ela pode recorrer. Por exemplo, uma ação de execução de condomínio que tem inquilino. Então, o inquilino, ele é prejudicado na perda do processo. Então, ele pode também recorrer, é parte legítima. O Ministério Público, quando ele é fiscal da lei, está aqui no slide, significa que o Ministério Público ele também atua em alguns casos como fiscal da lei. Ou seja, o Ministério Público, no caso, quando tem menores, pessoas incapazes, casos de crime, ele tem um interesse em verificar se a lei está sendo cumprida, se os interesses públicos estão sendo cumpridos. Então, ainda que ele não seja parte no processo, ele pode sim vir e apresentar o seu recurso, porque ele tem legitimidade por ser custos legis. Vamos para o último. Recurso de ofício. O recurso de ofício, ele é usado apenas quando a fazenda pública é sucumbente. Volta aqui para mim. A fazenda pública, ela pode ser parte do processo? É claro que sim. Quando você entra com uma execução contra o Estado, uma ação contra o Estado, qualquer ação contra o Estado, você envolve a fazenda pública. Quando a fazenda pública ela perde o processo, o juiz ele dá a sentença e automaticamente ele remete o recurso, ele remete de ofício para o tribunal. Ou seja, se o procurador não recorrer, o que ele sempre faz, mas ainda que o procurador não recorra, o juiz ele tem que de ofício remeter para o Estado. Então, nenhum processo contra a fazenda pública vai ficar sem recursos. Isso é impossível, ok? Vamos agora para o próximo slide. Recurso adesivo. Recurso adesivo é uma estratégia muito legal. Artigo 997 do CPC, ele diz: cada parte interporá o recurso independentemente e no prazo com observância das exigências legais. Tudo bem. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir ao outro. Olha só. Quando você tem uma sucumbência recíproca, qualquer recurso que um fizer, o outro pode aderir também, fazendo um outro recurso que é o recurso adesivo. É o que fala o parágrafo 2. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, desde que, quanto aos requisitos de admissibilidade, julgamento final do julgamento no tribunal. Salvo disposição legal diversa, observando ainda o seguinte: só será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for proposto no prazo que a parte dispõe para responder. Ou seja, o prazo para contra-razões, tá? Não será admissível na apelação. Não, perdão, será admissível na apelação, no recurso extraordinário, no recurso especial. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Volta para cá. Então, o recurso ele é adesivo quando eu perdi uma parte e ganhei outra. Por exemplo, eu tenho uma ação de danos morais e danos materiais. O juiz ele condenou a 5 mil danos materiais e não condenou a danos morais. Para mim, os danos morais, já os danos materiais que eu ganhei já são suficientes. Não vou nem recorrer de danos morais porque eu acho que é difícil mesmo. Mas a parte contrária recorre dos danos materiais. Então eu faço o quê? Faço a contrarrazão da apelação deles rebatendo os danos materiais e faço o recurso adesivo
relação aos danos morais. É um recurso adesivo porque ele adere à apelação dele. Adere à apelação dele. Então os dois sobem juntos. E se a apelação cair, o meu recurso cai junto. Então se ela não for conhecida, meu recurso adesivo também não será conhecido. Por isso ele é adesivo. Ele cola na apelação e sobe para o tribunal. Ok? Ele é uma prática jurídica que a gente utiliza muito numa situação dessa mesmo. Quando eu tenho uma situação que eu não quero recorrer mais. Não vale a pena eu recorrer, que eu vou protelar mais um processo. Mas se a parte contrária recorrer, eu recorro também. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos falar da desistência do recurso. O recurso ele poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E ó, atenção, a desistência não impede análise de repercussão geral, se já tenha sido reconhecida como objeto de julgamento de recursos ordinários e repetitivos, e a renúncia do direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. E daqui já vamos continuar para o próximo slide. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considere-se a aceitação tácita prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Volta aqui para mim. Então, gente, quando você entra com o recurso, eu sou dono do recurso, eu posso desistir do recurso a qualquer momento. Agora, também há a questão da preclusão lógica. Por quê? Eu tenho uma sentença condenatória. No prazo da minha apelação, que são 15 dias, eu vou e faço acordo com a parte contrária. Aí depois de, ainda dentro do prazo que eu fiz o acordo, aí eu desisto e quero recorrer. Eu não posso recorrer, porque eu já pratiquei um ato contrário à minha vontade de recorrer. Isso é a preclusão lógica. E é isso que a lei está trazendo. Então a desistência do recurso, ela eu não preciso que ninguém me aprove a desistência do recurso. Mas ela não impede a repercussão geral e também, além dela não impedir a repercussão geral, além disso, ela também ela vai abarcar toda aquela situação que, se eu pratiquei um ato contrário à minha vontade de recorrer, o recurso ele vai ser travado na hora. Estamos bem? Vamos então para o próximo slide. Aonde cabe o recurso? Dos despachos de mero expediente não cabe o recurso. Qual que é o despacho de mero expediente? Aquele junte-se, intime-se. Esse é o despacho de mero expediente, não cabe recurso. Agora, a decisão ela pode ser impugnada no todo em parte, ou seja, quando eu vou recorrer, eu não preciso recorrer de tudo aquilo que está no processo, eu posso recorrer apenas de parte daquela decisão, não ela na totalidade, de uma ou duas coisas da intimação. Daqui mesmo vamos para os próximos slides, dos prazos da intimação contáveis em dias úteis. Daqui eu já falei na minha primeira aula, tá? Não se esqueça. Aqui o prazo do recurso, ele conta da intimação e a contagem em dias úteis, a regra do 219. Já daqui para o próximo slide também. Essa regra aqui, ela é exigida em exame de ordem em concurso público. Então atenção, decora esta regra. Recurso do litisconsórcio. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos se aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Volta aqui para mim. Se eu tenho, atenção, se eu tenho dois réus no processo, os dois perderam e a ação é comum dos dois. Um não recorreu, o outro recorreu, esse recurso do que recorreu vale para o outro que não recorreu. Isso se o interesse for comum. Então, por exemplo, eu ingressei contra uma ação contra fulano e cicrano por danos materiais, sendo que os dois são responsáveis solidários, então eles têm que pagar a mesma dívida para mim. Ganhei. Um recorreu, o outro não. Então o recurso deste vale para os dois, porque a matéria é igual. Agora, eu entrei com uma ação em cima de fulano e cicrano, sendo que fulano foi dano moral e cicrano dano material. Os dois perderam. O que foi do dano material recorreu, do dano moral não. O recurso do dano material não vai favorecer o outro, porque não foram a mesma condenação, não são os mesmos interesses. Deu para entender? Deu para sacar? Então, quando você tem o recurso do litisconsorte, se aproveita o outro quando a matéria é comum. Quando não é comum, não tem esse aproveitamento do recurso pelo outro. Estamos bem? Vamos agora para o último slide da nossa aula. Vamos lá. Requisitos do recurso. Sucumbência, ou seja, a parte que recorreu, ela recorreu porque ela perdeu o processo, ela precisa recorrer. Tempestividade, o prazo a ser analisado dentro do recurso. Preparo, se o recurso ele tem que ser
tem que ser precedido de custas processuais e emolumentos. E adequação, ou seja, o recurso ele tem que ser adequado à espécie que nós estamos trabalhando. Então, volta para cá. Se eu tenho uma sentença, não cabe agravo de instrumento. E se eu tenho um despacho interlocutório, não cabe apelação. Por quê? Não há adequação. Professor, mas existe o princípio da fungibilidade. Muito bem, o senhor estava nas aulas de processo civil, entretanto estava nas minhas. Por quê? Eu ensino que a fungibilidade ela só se aplica quando não há erro grosseiro. Se há o erro grosseiro, o que é o erro grosseiro? É justamente isso. O erro grosseiro é você ter essa situação de eu ter um despacho interlocutório e entrar com uma apelação, ou eu ter uma sentença e agravar. Aqui, o recurso é inadequado. Por ser inadequado, não há que se falar de fungibilidade. A fungibilidade ela vai existir se eu tenho uma sentença, eu faço uma apelação bonitinha, só que eu nomeio como agravo de instrumento, eu nomeei errado. Isso dá diferença, porque eu nomeei a peça errado, mas ela vai ser recebida como uma apelação, porque a natureza dela é apelação. Então aqui existe a fungibilidade, ok? Senhores, senhoras, chegamos ao final de mais uma aula de processo civil aqui, Teoria Geral dos Recursos. Se você gostou, dá um like, deixa suas dúvidas nos comentários, é muito importante a gente ouvir as suas dúvidas, ou talvez possamos até fazer vídeos respondendo as dúvidas dos colegas. Se inscreva no nosso canal, isso é importante para ajudar a gente fazer esse dinamismo, para você receber também os avisos dos novos vídeos, dos novos cursos. Ativa o sininho do canal também e vão acompanhando porque haverão cursos completos, atenção, práticos, importantes para vocês, estarão disponíveis aqui no canal. Obrigado a todos e bons estudos!